O Palmeiras não tá morto, hein? Não, o Palmeiras não morreu, hein? Eu acho muito difícil que consiga. O Palmeiras entra no Maracanã morto. Morto. Ó, eu não vou atacar. Não, tá? pro jogo de ontem. Eu não vou atacar. Eu não vou. Se der um espacinho, o que é uma aberração, uma vergonha na era mais vitoriosa do clube. Eu repito. Talvez no momento da era Abel Ferreira, com mais opções que ele tem para trabalhar com qualidade. O Atlético Goianiense não pensou assim quando foi ao Maracanã. Cara, é uma loucura. O que foi feito no Maracanã é um bagulho nojento. O que o senhor Abel Ferreira fez foi nojento, cara. Escalar o Palmeiras dessa maneira e ter a atitude que teve em campo foi uma parada bizarra. Eu nunca vi nada igual. Eu coloco na conta do técnico Abel Ferreira em relação à escalação. De fato, desconfigurou o time. Não porém, dá pra passar pano, volto a dizer. Não adianta responsabilizar apenas o treinador. O Palmeiras não é só tinha ele, em não é só campo ele. peças com capacidade técnica, casca o suficiente e cultura tática para olhar para o Flamengo e falar: estamos sendo amassados. O que podemos fazer aqui? Professor, tem negócio acontecendo aqui que você não está vendo. Vamos colocar um pouco mais à frente. Solta um pouco mais, faz ultrapassagem aqui. Pensa no que o time tem como característica. O Palmeiras não usou nada da sua característica. Nada. Tanto em quem escalou, que tirou muito da característica do Palmeiras, desconfigurou o time, quanto de quem está... Mas sabe por que eu acho que a questão Abel ela é mais forte ainda? E eu acho... Ontem eu vi a coletiva e... Outra coisa, né? Posso só liberar a Monique? Eu esqueci. Pode. Esqueci a Monique. É que entrou no tema Palmeiras, ele e começou. Acelerou aqui. Um beijo pra você, obrigado. Tem alguma coisa que você queira adicionar? Não, acho que vocês ainda devem falar aí que, apesar da vitória, teve muita reclamação do Flamengo depois do jogo com o lance do Rafael Veiga no Eric Pulgar, mas imagino que vocês vão mostrar aí depois. O Braz fez questão de falar o nome do VAR umas 5 vezes lá na zona mista para deixar claro, segundo ele, quem era o rapaz que estava no ar-condicionado com a possibilidade de ver a imagem 1000 vezes e não chamar o árbitro. O Spindel também falou na entrevista coletiva, acho que esse foi o único outro ponto do lado do Flamengo, apesar da vitória, a reclamação aí da não expulsão do Veiga. E teve o abraço do Gabigol na Tia Leila. Teve, né? Segundo o Braz, Gabriel é um jogador muito educado e ele faz isso em todos os lugares. Perfeito. Tão educado que usa a camisa de outro time. Beijo pra você, Monique Danello. Obrigado pela participação e trazendo aí as informações também. O que disse o Fragoso, do jogador dentro de campo, querer mudar esquema, tal, coisa e tal. Isso é lindo, é maravilhoso. Mas nem na seleção brasileira se faz. Desculpa. Mas o meu ponto com o Abel... Por que eu acho que o Abel tem que ser tão responsabilizado ontem? Aliás, ontem eu vi a coletiva do Abel, mais uma coletiva de Abel Ferreira com completa desconexão com o que foi o jogo. Várias. Mas é que ele não erra. É que você não aprendeu. Várias. Ele não erra, mano. Várias coletivas de maneira geral ele não do Abel erra, você não aprendeu. São desconectadas do que de fato aconteceu no campo. E ontem, e aí tava na tela ali, o pior momento do Palmeiras, são 4 jogos, gente. Não foi a primeira vez que aconteceu isso. Não foi o primeiro jogo que o Palmeiras foi muito mal. O Palmeiras tem vindo mal em sequência num momento que o Palmeiras era para estar jogando melhor. Porque o Palmeiras recebeu acréscimos técnicos relevantes. Perdeu a sua referência técnica. Agora, perdeu o time. Mas o Palmeiras já tinha feito jogos ruins antes. Sim. O jogo contra o Grêmio é um jogo que é muito esquecido. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito ruim contra o Grêmio. E aí o Estevão bota a bola embaixo do braço no segundo tempo e ele resolve e empata o jogo. Só que o Palmeiras vem performando mal. A gente já teve outros jogos aqui que eu lembro de conversar com o Vitor Lopes e falar, cara, o Palmeiras não está bem. O Abel tem umas teimosias que elas precisam ser faladas. Não é porque o Abel é provavelmente o maior treinador da história do Palmeiras, ou possivelmente o maior treinador da história do Palmeiras, junto com outros. O mais vencedor ao lado o mais do Oswaldo vencedor Brandão. da história do Palmeiras, do que ele não mereça críticas. E ontem, precisou um jogo como o de ontem, para muita gente entender que em vários momentos o Abel na temporada 2024 tem errado muito. E ontem, eu vou repetir, o jogo ontem do Flamengo é um ótimo jogo. Só que é um jogo que o Flamengo está em processo de subida. Eu não acho que o Flamengo bateu no teto. Acho que esse não é o teto do Flamengo. Só que não estar no teto do Flamengo... Mas esse tem que ser o Flamengo. Acho que esse tem que ser o barato do Flamengo. Tem que ser o barato. Isso aí tem que ser o padrão do Flamengo. Isso isso foi suficiente para amassar o Palmeiras. Esse é o meu ponto. Por que o Abel tem que ser tão responsabilizado ontem? Por causa disso, cara. Ontem, ele entrou no Maracanã com medo. Ele escalou o time dele. Ele montou o time dele para ir no Maracanã tomar de pouco. E acabou tomando 2, que acabou no final das contas sendo pouco pro que foi o jogo. Porque o Fragoso ele fala muito da questão dos jogadores. Inclusive, a produção separou o segundo gol, que é uma vergonha que o senhor Richard Rios fez. É um desrespeito com o torcedor do Palmeiras que o senhor Richard Rios fez. Mas eu acho que... Você acha que o Felipe Anderson, por exemplo, ele quis jogar de lateral?
Não, não. É uma orientação do Abel. Eu acho que realmente esse que é o ponto, Fragoso. Colocar o Rony pra ficar correndo que nem um louco. A gente tem que lembrar o seguinte, na temporada passada... Ó, só aí... o segundo gol. Tá. Só, desculpa aqui, Fragoso. Não, vai lá. Repara no Richard Rios. Ali se tiver como ampliar a tela, fica melhor, ô produção. Não, acho que não vai ter... Acho que não dá pra pegar. Não pega. Pra se ter uma ideia Pra ter uma noção como ele não tá nem aí pro lance, né? Ó, o Gomes Dá tá pra aqui, pausar. ele tá lá na esquerda, ali em cima, ó. Ó, tá isso. vendo? Ele ali embaixo, em cima, perdão. Entre os 3 jogadores Entre do os 3 Flamengo. jogadores, na teoria, junto ali é o Luiz Araújo. É, mais ou menos. Perfeito? Tá junto, Tá tá lá, lá, junto. o Luiz Araújo tá lá em cima. O Zerão tá fazendo a ala, lá. Lado a lado. Vamos lá, Gomes. Dá o passe, Gomes. Inclusive, mal um também, belíssimo, Gomes, hein? o belíssimo Mal, Gomes passe, também. hein? Ó, o passe é pra ele, beleza. Ó, ele erra. Putz, o que você vai fazer como jogador da Sociedade Vou correr, Esportiva né, irmão? Palmeiras? Pô, De vamos qualquer tentar buscar, até porque para não ficar o 3 contra 3. Vamos tentar ajudar. Vamos Na lá, verdade, solta aí. eram 2 contra 3. Né? É, não, Não, porque 3. já tinha um cara. Vai Olha lá, subir, ele né? abandona. Tem razão. Ele abandona. Tem razão. Olha o 3 contra E o 3. próprio De La Cruz. Agora é Ah, 4 contra 3. É, o De La Aí Cruz. você pega o Aí quê? não aparece Pega o na seu imagem, dedo, moleque. pô, aí. Quem que é lá que tá lá na esquerda? É o Giai? Eu não Cara, eu consegui não- ver. não O consigo, Giai tá? aparece na imagem e Mas ele... o É o Giai É lá? o Giai. O Giai aparece na imagem e ele não. Caraca, bizarro. largou, Não tinha me ele ligado largou. É que Isso assim, aí, isso aí, esse cara. ponto é o Não seguinte. tinha me ligado né? nisso. Pô, isso aqui é loucura. já Porque era se ele time- acompanha, ele faz sombra pelo menos. né, Já era um Fernando? time extremamente desgastado do Palmeiras e o Richard Rios não teve senso coletivo. Simples. Richard Rios simplesmente abandonou e falou, deixa que dão conta. E isso Entrega não pra é, Deus. assim, vou trazer um ponto que, beleza, muita gente está pegando no pé do Richard Rios hoje. Mas se tem algo que sempre foi uma dificuldade do Richard Rios, foi em recomposição. É um jogador que em várias ocasiões abandona a fase defensiva. E esse é o ponto que torna, para mim, o Richard Rios um jogador muito mais meia do que volante. Porque ele é um volante que muita gente fala, não, mas ele desarma bastante. Bom, de um modo geral, o Richard Rios, o grande destaque dele é chute de longa distância e drible. Para mim isso não é valência de volante, isso é valência de quem é meio-campista ofensivo. Então, nesse momento foi de um descompromisso completo e o passe errado do Gomes mostra o cansaço de quem correu atrás da bola o jogo inteiro. O Palmeiras correu atrás da bola o jogo inteiro e na hora que chega no fim do jogo a perna pesa. E tem o detalhe, Fragoso, você vai voltar a imagem, ele ia fazer 2 alterações, né? É, o Antes de tomar Flaco o gol. ali. Sim, Ele ia fazer 2, ele não chegou a mudar as alterações, não? Não, ele faz. Porque ali, ele talvez ia até fechar um pouco mais o Palmeiras. Quem entrou, você lembra? Flávio e Mike, acho. O Flaco atacante, o Mike... E aí, Os jogadores Por que eram fim, pra ter entrou começado como É, titulares. então, mas né? também 17 tem é isso. o Maurício, não? Não, o Maurício não pode jogar. 17 é quem? O Maurício tá 17 estava na beira do gramado ali. Lázaro. Lázaro. Então o Mike... Então você Flaco lá. tem ali, até você é, vai tentar arrumar o time, você toma o segundo gol. Né? O Abel É tá num duro processo, gente, e aí vamos lá. O Abel tá num processo muito parecido com o processo do ano passado, quando o time perde o Dudu, tá? Pra você ter uma ideia, o time perde o Dudu, o Palmeiras em 9 jogos ganha 1. No ano passado. 9 jogos, o Palmeiras ganha 1 depois do jogo contra o Vasco, quando perde o Dudu. E é o momento em que ele tá tentando encaixar o time no 4-3-3, e ele não consegue, ele troca a ponta, ele inverte Arthur de lado. mês que foi, e você aí lembra? depois disso... Foi agora, ó, um mês, porque o Dudu voltou. É, mas... Você Foi quer mês eu passado. tenho um período aqui certinho. Mas porque esse agosto desse ano ele é muito decisivo. A gente tá falando de Normalmente setembro, agosto, tá? agosto, Agosto setembro mais setembro. normalmente decide temporada. Agosto É o mais padrão setembro. do Tanto que é calendário nesse brasileiro. período Então, que o do Palmeiras Palmeiras cai pro acabou. Boca na Libertadores. Com teimosia do treineiro também. Então assim, e ele vai tentando achar o time. Aí ele inverte o Arthur de lado, depois ele coloca o Mike de ponta, faz a dobra de lateral e ele embala quando ele encaixa o time num 3-4-1-2. O primeiro jogo que ele realmente consegue fazer com que o time estabilize é contra o Vitória, quando ele usa 3 zagueiros de origem e faz um 5-3-2 lá no Couto Pereira. E ele fecha de todo jeito. Então é um processo que ele está repetindo agora porque ele realmente está perdido. O Abel, ele mostrou que ele está tentando entender o que ele vai fazer sem o Estevão no time. O ponto é, o Estevão volta quando? Ele tem uma segunda torção e essa torção, ela preocupa mais. Não se sabe exatamente o prazo, a evolução dia a dia. Só que o Felipe Anderson está jogando do lado oposto onde está acostumado. O próprio Rios está voltando da Copa América e não joga no Palmeiras, onde ele costuma jogar na Colômbia, onde ele encantou todo mundo. Então o Palmeiras, com o Abel nesse momento, está tentando entender o que ele vai fazer. E aí a oscilação é tremenda. Lembrando, no ano passado, o Palmeiras, em 9 jogos, depois que perde o Dudu, ganha apenas 1. E depois arranca 8 vitórias consecutivas. Se isso vai acontecer de novo? Não sei, mas potencial técnico, como a gente já falou, esse time do E Palmeiras que tem. fique claro, só pra fechar, eu sei que a gente vai chamar o Abel Ferreira, ouviu o Abel Ferreira? Você chama depois, então. Não, vai você. Não, vai lá. Se na cabeça do Abel ele queria sobreviver ao jogo do Maracanã, o Palmeiras ainda está vivo.
É óbvio que se você Sim, olhar o eu jogo, também acho. se Sim, eu você concordo. olhar o jogo, você fala, cara, difícil o Palmeiras virar. Mas o resultado, olha apenas o 2-0. Sim. O Palmeiras ainda tá vivo. O jogo da volta pode sair um gol no início, um jogador expulso. O Ricardinho falou isso mais cedo e eu concordo 100%. É isso. O Palmeiras está vivo no confronto. Poderia Precisa- ter saído morto, Não mas precisa tá de um vivo. fato novo pra quarta-feira, não, né? Nem se projeta. Pra ter essa virada. Não há necessidade de um fato novo, não. Nem né? se projeta. Pra Ah, quarta. não, aí você Não, tá, né? acho que já passando um pouquinho do... Não, só tô perguntando, por enquanto. Nem se projeta. Né? Mas Não, em relação a estar vivo ou não, Tá vivo. não custa destacar, Tá né? vivo. O Flamengo tem 5 derrotas no ano. 5. O Flamengo perdeu uma vez por 2-0 na temporada inteira, que foi contra o Botafogo, lá no começo do ano, tá? E o Flamengo está embalado, o Flamengo está com todas as peças à disposição e o Palmeiras vive justamente esse período de extrema dificuldade de encaixe de time e com as peças individualmente rendendo absolutamente nada. Então, É o tá famoso- vivo? Tá, mas respirando por aparelho. É o famoso é improvável, mas não é impossível.